Bom, o celular encheu a memória, aí a gente volta aqui agora. Não adiantava Jó sacrificar pelos filhos dele, né? Porque eram os filhos dele, se caso eles tivessem pecado, tivessem falhado, eram os filhos dele que tinham que reconhecer as falhas deles e se arrepender, né? A mesma coisa aconteceu com Jesus assim que Jesus veio, porque na porta do templo as pessoas começaram a vender os animais para sacrifício, né? Então, por que Jesus pegou ali o chicote e começou a bater e quebrar tudo, né? E falar, poxa, vocês fizeram da casa do Senhor, da casa do meu pai, casa de cambista, casa de negócios, porque o sacrifício ele tinha que vir da casa da pessoa, né? Ela tinha que tirar da sua casa, tinha que trazer. Esse era o sacrifício. A pessoa tinha que entender que ela falhou, que ela pecou e tirar algo dela, né? Um macho de 1 ano, sem falha, sem mácula, saudável, ou outro animal que fosse, dependendo do sacrifício, e levar esse animal que ela tirou dela para sacrificar, como se ela estivesse tirando algo dela ali para ser sacrificado. E ali no templo, com o sacerdote, tinha todo o processo, eles sacrificavam o animal, né? E o sangue do animal descia, e através do sangue derramado, ali o pecado era perdoado, ou a oferta era aceita e tal. Só que naquela época ficou tão automático essa atitude e cresceu tanto que as pessoas viram uma oportunidade de negócio. Então o que elas faziam? Algumas pessoas começaram a vender os animais na porta do templo. Então você poderia ir para o templo e não precisava levar o seu animal. Nós temos aqui, né, um animal macho de 1 ano, sadio, que você pode pegar e sacrificar. Você só me paga por esse animal. Só que não era isso que a lei tinha falado, né? Não era isso que Moisés tinha deixado e tal. Então as pessoas entraram numa religiosidade, né? Elas se esqueceram do real sentido, né? Do fundamento, né? Essa ação que eu vou fazer, que é fundamental. Então as pessoas pecavam, iam lá, compravam o animal, sacrificavam, depois pecavam, ia lá, compravam o animal, sacrificavam. Então elas compravam o perdão. Só que não é assim, o perdão, ele não é. Acorda aí, sabia que dormir demais mata? Como é que eu sei disso? Nas últimas 3 semanas. O perdão ele não é comprado, né, com dinheiro. Então, estava errado isso. Essa atitude estava errada. Por isso Jesus, quando veio, ele pegou o chicote, começou a bater e tal. Depois você vai lá, estuda lá, vai ver direitinho. Também depois a gente pode trazer isso aqui pra gente falar, comentar sobre. Deixa aí no comentário, caso você queira que a gente faça um estudo aí sobre essa parte. Beleza. Então, Jó era um cara religioso, porque não adiantava ele sacrificar pelos filhos dele. O que adianta eu pedir perdão é, pelos meus irmãos, pelos meus pais ou por pessoas que estão próximas, se essas pessoas não dão real sentido a isso, né? Se as pessoas não estão. Ah, os meus irmãos foram lá e fizeram festa e festejaram, pessoas que estão próximas de mim foram lá e festejaram e tal. E eu penso, poxa, talvez eles pecaram, né? Deixa eu sacrificar para eles aqui. Não é assim que funciona, né? A pessoa ela tem que reconhecer o seu erro, reconhecer a sua falha, se arrepender e sacrificar. E aí lá, é mais ou menos assim o caminho certo. Então nós vemos aí um pouco de religiosidade. E aí é o que a Bíblia fala que Jó faz, mas com certeza ele fazia várias outras coisas. Era um cara religioso, conhecia Deus simplesmente ali na casca, né? Simplesmente na superfície, né? Era um cara que se achava muito poderoso, ele era poderoso, né? Nós vimos aqui que ele mandava colocar uma cadeira, preparar um lugar para ele na praça, para ele ir lá e se assentar na praça e ali conversar com as pessoas, né? Então, antes de ele chegar, eu já se preparava o lugar e as pessoas davam lugar, os velhos se levantavam, os jovens se retiravam, né? Simplesmente porque Jó tá vindo, né? Jó tá vindo aí e nós precisamos de respeitar Jó, porque ele era um cara muito, muito poderoso para a época. Era um cara muito, muito rico, era um cara que tinha muita autoridade ali. Ele era um cara sábio, as pessoas davam ouvido aos ensinamentos dele, mas ele era um cara que também tinha suas falhas, né? Então, até então, foi essa que nós entendemos de quem era Jó em si. E aqui,
Jó perdeu tudo. Então, nesse momento, Jó era um cara que tinha perdido tudo, tinha perdido todos os seus filhos, tinha perdido todo o seu dinheiro, tinha perdido todas as suas posses, não tinha mais nada. E ele perdeu também toda a sua moral na cidade, né? Porque você imagina, as cidades não eram tão grandes igual são hoje, né? E hoje, quando acontece uma coisa, né, um fato, com qualquer pessoa, né? Ou a pessoa mais famosa num bairro, numa cidade ou no país, quando acontece algo com essa pessoa que é mais conhecida, todo mundo fica sabendo, né? Hoje nós temos os meios de televisão, internet e tudo mais. Mas até antes, né, desses meios de comunicação, as notícias elas se espalhavam, né? As pessoas iam contando, às vezes demorava um tempo para a notícia chegar, mas a notícia sempre chegava. Fulano matou ciclano, fulano casou com ciclano, a pessoa mais rica da cidade fez uma compra disso, a pessoa mais rica da cidade tá comprando isso, tá vendendo aquilo, fez tal atitude. Então, essa notícia ela vai correndo, as pessoas vão contando, né? Porque é algo que chama a curiosidade, né? Às vezes a pessoa quer ter um assunto e ela fala do que está no momento, né? Assim se dão as notícias. Hoje a gente tem a televisão que a gente liga, então as pessoas pegam o que está no momento, né? O que está no momento ali, todo mundo tá ouvindo, todo mundo está querendo saber. O jornal vai lá e pega e põe aquilo ali para ganhar audiência e vender os comerciais. Basicamente assim, sistema de televisão. Tá? A internet também, em alguma parte, é assim. Então essas notícias corriam. Então se hoje, né, imagina que num estado onde nós vivemos, numa cidade onde nós vivemos, até no país onde nós vivemos, vamos voltar ao nosso exemplo aqui, né? A gente não tem nada contra o... Deixa eu colocar a música melhor aqui. A música aqui tá muito paradinha. Essa aqui. Você imagina que a gente tem a Só um minutinho, só colocar uma música aqui. Pronto, essa tá melhor. A gente não tem nada contra o Eike Batista, né? É um cara, eu até admiro muito ele. Gosto muito de ver algumas coisas que ele fala, algumas palestras, alguns vídeos, porque ele é um cara muito inteligente. Mas só pegando o que aconteceu com ele. Quando aconteceu toda aquela situação ruim com ele, o Brasil todo ficou sabendo, né? Quando ele estava nos Estados Unidos e foi dada a prisão dele, ele voltou para o Brasil, um repórter viajou com ele para cá. Você imagina, o repórter veio com ele dentro do avião, filmou ele dormindo ali no avião, fez entrevista, falou como ele estava se sentindo, falou como foi a chegada dele no Brasil, o que ele sentiu ao chegar no Brasil e tal. Quando ele chegou tinha vários repórteres ali para filmar e tal. E ali todo o processo dele foi né, divulgado. Talvez todo, né? Não sei. Então, imagina antes, né? Quando era Jó e tal. A notícia correu. Então, imagina um cara multimilionário, um cara muito rico, que tinha muitas fazendas, que tinha tudo. E num dia, do nada, perdeu tudo, né? Alguns animais foram roubados, outros animais foram queimados, né? Aconteceu um incêndio do nada e pegou fogo e matou todos os animais. Então, começa a montar essa cena aí na sua cabeça, né? Um cara acorda num dia tranquilo e começa a receber notícias. Poxa, todos os seus camelos foram roubados e os inimigos mataram todas as pessoas que cuidavam. Era muitíssima gente que cuidava dos animais dele. Só sobrou eu que eu escapei e vim aqui para te contar isso, cara. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Mas antes desse cara terminar de falar, chegava outro e falava, olha, as suas ovelhas estavam lá e elas foram, não sei, desceu um fogo do céu e queimou todas elas, não sei o que aconteceu. E foram todas queimadas. E Jó que estava indo resolver um problema, que eram os animais que foram roubados, e já tem outro problema muito grande, que eram os animais que foram queimados, né? Que situação complicada. E depois chegava o outro e falava, olha, os seus filhos estavam lá na festa e tal, e não sei o que aconteceu, veio um vento e soprou, derrubou a casa, aí matou todo mundo. E até as pessoas que estavam lá dentro da casa, não sobrou ninguém, só eu que escapei e vim aqui te contar essa novidade.
Então ele já estava em um problema, já correu para o outro lado e agora já tem um outro problema gigantesco, que são os filhos mortos. Então ele, para qual que eu vou? Então você começa a imaginar que estava tudo bem na vida de Jó e do nada acontece toda a situação. Mas a situação aconteceu, Jó não entendia o mundo espiritual, né? Estava acontecendo algo no mundo espiritual, o Senhor estava trabalhando no mundo espiritual. Então ele permitiu que tudo isso acontecesse. Deus estava observando tudo lá em cima, né? E essas coisas, quem estava fazendo era Satanás, com a permissão do Senhor, né? Não foi Satanás que foi lá e tocou em Jó, não. Foi o Senhor que permitiu. O Senhor que trouxe essa situação, né? Eu vou usar dizer que o Senhor provocou essa situação na vida de Jó, né? O Senhor fez com que acontecesse isso na vida de Jó. Beleza? E aí eu começo a imaginar, poxa, Jó talvez estava em uma reunião, talvez estava em casa descansando, talvez estava trabalhando também, talvez ele trabalhasse, estava negociando, estava comprando, estava no centro da cidade, estava em casa, onde estava ele? E daí eu penso que ele pega um animal, um cavalo, um camelo, não sei, e sai rápido, né, em passos rápidos para ir resolver. E eu acho que o primeiro lugar que ele foi ver os filhos, né, porque ele amava os filhos dele, tanto é que ele sacrificava para os filhos dele, né. Então ele tinha um carinho pelos filhos dele. E ele foi ali, eu fico tentando imaginar Jó chegando na casa e vendo tudo desmoronado, né? Imagina uma casa que cai, né? Um desabamento que aconteceu. E ele começa a tirar ali todas as coisas e começa a encontrar os filhos mortos e vai contando com a esperança de achar pelo menos um vivo e não acha nenhum vivo. E os funcionários que estavam ali, porque com certeza tinha outras pessoas ali que serviam, que preparavam os alimentos e tal. Todos morreram, todo mundo morto. Imagina fazer o enterro de todas essas pessoas, né? Fazer o sepultamento de todas essas pessoas. E depois que ele foi ali, ele foi ver os animais, e ele chega no curral e vê tudo preto, tudo queimado. Não faz sentido, né? Tudo só vê ali, talvez os ossos, né, que sobram, que às vezes não queimam. A formação dos animais, os trabalhadores, né, talvez os currais todos queimados, os pastos queimados, uma região tudo preta, aquele incêndio que queimou tudo. Ele olha e fala, poxa, não faz sentido. E ele tem que pegar os funcionários dele, talvez estava ali, talvez trazer para um sepultamento, né, trazer para a família, né, entregar para a família. Ele vai no outro e vê uma cena de guerra, porque o inimigo veio e roubou os animais e matou os trabalhadores na espada, ao fio da espada. Então encontra lá talvez 5, 10, 15, 20, 30 pessoas mortas que cuidavam dos animais, né? Ele tinha muitos animais. Os animais foram levados embora, encontra vazio ali, né? E pessoas mortas no chão ali, sem sentido. E ele fala, por que isso? E aí pega aquelas pessoas e traz também para o sepultamento. Imagina quantas pessoas Jó sepultou nesse dia, né? Tenta imaginar na sua cabeça aí quantas pessoas foram enterradas por Jó nesse dia, né? Beleza. Até então, uma cena trágica. E então ele rapou a cabeça, sentou na cinza e adorou o Senhor. Até então ele é considerado paciente porque ele adorou o Senhor. Ele falou, não saí no ventre da minha mãe e não vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está no controle de tudo. Mas essa confissão ainda era superficial, né? Não tinha alcançado o íntimo. Jó ainda se perguntava por quê. Então, da boca para fora, ele falava, não saí no ventre da minha mãe e não vou voltar para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele falava da boca para fora. Mas tinha um grito entalado na garganta dele, que eu acho que ficaria em qualquer pessoa. E que era, por que está acontecendo tudo isso, que eu não consigo entender. Por que aconteceu isso agora? O que eu fiz de errado? Poxa, eu sacrifico, eu levanto, eu faço. Mas não era plena a vida dele. Deus queria tratar isso, queria que ele fosse tudo pleno. E foi o jeito que Deus quis de fazer com Jó, né? Tudo bem. Então vamos, a gente continua lendo. Então até aí nós entendemos quem é Jó e o que aconteceu com Jó. Beleza. Então vieram os amigos de Jó e avistaram Jó de longe.
De longe eles olharam e falavam, poxa, meu Deus, já se lamentaram de longe, porque viram, né, a situação, a cena caótica. E de longe os amigos dele jogaram, né, a cinza, né, na cabeça ali e plantearam. E chegaram e ficaram ali próximo de Jó durante 7 dias, não falaram nada, ficaram em silêncio. Depois do sétimo dia, Jó começou a falar. E Jó começou meio que soltar as verdades dele, né? Então eu começo a imaginar assim que Jó é como se fosse uma oliva, né? Ou um conjunto de olivas, né? E que Deus colocou ali na prensa e começou a apertar. E começou a apertar. Então, tira família, tira animal. Ah, e um tempo antes dos amigos dele, Jó vir, Jó ficou doente, né? Ou seja, Satanás voltou na presença do Senhor e de novo o Senhor perguntou, olha lá, viu Jó, você tirou tudo dele e ele não pecou ainda. E Satanás questionou, poxa, ele ainda é saudável, tem a saúde dele. E o Senhor falou, então tudo bem, toca, só não mata ele, só não toca na vida, mas toca no corpo. E Satanás saiu da presença do Senhor e foi lá e tocou na saúde de Jó. E ele pegou uma doença maligna, é o que a Bíblia fala. Mas eu também penso que ele entrou numa depressão profunda, né? Uma depressão profunda, porque em algum momento, Jó falou aqui, não vou lembrar exatamente, mas ele chegou a falar que não tinha lá mais lágrimas para chorar, não tinha mais o que chorar. Então você passa a imaginar uma pessoa que não consegue mais chorar, de tanto que já chorou, né? Imagina o quanto o Jó emagreceu, o tanto de peso que ele perdeu, a situação que ele estava, a tristeza, a amargura. Então, eu imagino que ele estava sendo apertado, 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 apertado. Né? O Senhor foi apertando, apertando, apertando o Jó. Até começar a sair o óleo. E o primeiro óleo que saiu foi um óleo mais ruim, né? Foi a essência dele, né? Mas não foi a essência que Deus queria que saísse. Então ele começou a soltar ali as verdades dele, né? E tudo que ele falava, ele se justificava, ele se via como uma pessoa correta, uma pessoa santa. E os amigos dele até então falavam, cara, tá errado essa situação. Por quê? É muito anormal uma pessoa muito rica, o cara mais rico do Oriente, de um dia para o outro, perder tudo e um pouco depois ficar doente, não ter mais nada. É muito anormal isso. Então o que as pessoas entendiam? Jó, você tem algum pecado aí e você precisa arrepender do seu pecado. Mas ele falava, não, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado, não tenho por que pecar. Não tenho. Olha, eu sacrifico pelos meus filhos, eu sacrifico. Imagina o quanto sacrifício ele não fazia por ele mesmo, se ele sacrificava pelos filhos. Né? Talvez ele sacrificava para ele todo dia, não sei. Mas era algo mais superficial, era algo religioso, era algo ali de rotina, né? Não era algo, talvez não era algo tão puro, tão verdadeiro. Ele falava, poxa, não tenho erro, não tenho erro, não tenho pecado, não pequei. Então, os amigos dele falavam, cara, tem, não faz sentido. Olha o que aconteceu com você, confessa o teu pecado. Né? Talvez você está roubando, você está sonegando, você está se prostituindo, você está entrando em alguma vereda que não é a justa e está se mostrando uma pessoa que não é. Poxa, você está maltratando seus funcionários, você está, não sei, deixando de dar alimento para as pessoas, você está deixando as pessoas passar fome, passar necessidade. E Jó sempre se justificando, falando, não, não, não. Até que os amigos dele não tinham mais argumento, porque Jó chegou um momento que ele se estressou com as pessoas ali falando que ele tinha erro. Ele falou, poxa, de que serve essas palavras que vocês estão me falando? São palavras de vento. Poxa, vocês não são amigos de verdade, vocês não são amigos verdadeiros. Né? Porque em vez de vocês olhar para a minha situação que é triste e me consolar, vocês simplesmente me acusam o meu erro, olham para as minhas falhas. Se eu tivesse no lugar de vocês, com certeza a minha atitude não seria essa. Jó falou isso. Né? Talvez não nessas palavras que eu estou falando aqui. Mas ele falou bem assim. Se eu estivesse no lugar de vocês, a minha atitude não seria essa. E vocês, que amigos são vocês, não servem de nada, são amigos que não servem de nada. Suas palavras são de vento. E ele se estressou ali, né? E os amigos dele talvez entendam, falam, realmente Jó não pecou. Bom, então entrou uma quarta pessoa, que até então no livro não era citada,
foi Eliú, que talvez seja um dos escritores do livro, né? E ele era um cara bem mais jovem. Nessa situação que a gente fez uma conta aí, uns vídeos atrás, nós entendemos que Jó, na minha concepção, tá? No meu entendimento, talvez Jó tinha uns 60, 70 anos aqui quando aconteceu isso. Então imagina um cara vamos pôr, uns 65 anos, já velho, já idoso, os filhos já formados, os filhos lá com seus 30, 35, 40 anos, talvez o mais novo lá, o 10º filho ou filha, não sei, tinha uns 20, 25 anos, né? Então, família toda formada, a esposa dele talvez nessa faixa aí dos 50, 60 anos também. E agora ele é um velho, pobre, falido, doente, e ele perdeu toda a sua moral na cidade, porque as pessoas que zombavam de Jó eram pessoas que não tinham valor nenhum na sociedade. Então você para pensar, beleza, se uma pessoa de alto escalão zomba de você, talvez você entende porque essa pessoa está a um nível superior. Por mais que isso não faz sentido, né, zombar de uma outra pessoa, mas beleza, está num nível superior que você. Então, beleza, não, a pessoa que está no seu nível, é o seu amigo, ela zomba de você, da sua situação, ri de você, tá? Mas não, eram pessoas que não tinham valor para a sociedade. E Jó falou que essas pessoas eram pessoas que ele não contrataria nem para trabalhar junto com os cachorros que trabalhavam nos currais. Imagina, os cachorros que trabalham nos currais, né? São animais que ficam ali, não tem tanto valor, né? Então ele comparou essas pessoas com aqueles cachorros, né? Então ele não comparou com os cavalos que trabalhavam nos currais, que cuidavam dos animais, não comparou com talvez outros animais, talvez com os próprios animais dele, né? Mas nem muito menos com os funcionários, não comparou essas pessoas nem com os funcionários dele, né? Ele falou que não contrataria, não traria para trabalhar com os cachorros, como os cachorros, para fazer o que o cachorro faz. E essas pessoas que não tinham valor nenhum, que zombavam de Jó, né? Que riam da situação de Jó, que cuspiam nele, que tiravam sarro dele pela situação que ele estava. Então imagina a situação que Jó chegou. Se essas pessoas faziam isso, toda a sociedade fazia, né? Talvez quando Jó tinha moral, essas pessoas respeitavam Jó, porque ele era um cara de poder, era um cara que tinha dinheiro, que tinha poder. Os príncipes ouviam, respeitavam Jó. Imagina os príncipes, né? Imagina uma pessoa que é ouvida pelo prefeito, uma pessoa que é ouvida por um governador. Olha, o governador escuta o meu conselho, o governador me ouve. O ministro ali da política ali, ele me ouve, né? O presidente, ele me ouve. Então, imagina a moral que essa pessoa tem, né? Para uma pessoa que governa uma região parar e ouvir os seus conselhos, né? Assim era Jó. Os príncipes ali ouviam os conselhos de Jó. Então, talvez essas pessoas da mais baixa sociedade respeitavam, porque era um cara poderoso. Mas agora Jó estava numa situação tão triste que nem essas pessoas mais respeitavam ele. Perdeu totalmente a moral na cidade, né? Então ele não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. E aí, Jó era esse velho, né, que não tinha mais nenhuma moral, não tinha mais nada na cidade, estava ali largado. Então chega Eliú, depois de toda a situação, depois de Jó se falar, acho que foram mais de 10 capítulos aqui, da conversa entre Jó e os amigos dele. Mas eu entendo que essa conversa foi necessária. Por quê? Eu parei e pensei, poxa, por que Eliú não falou logo no início, né? E já não entregou a verdade para Jó? Talvez Jó entenderia ali na primeira parte e já acabaria e tal. Mas se Eliú falasse no início, né? Logo quando tudo aconteceu, Jó não colocaria para fora a sua essência no mais profundo, entende? Então ele precisou ser exprimido, né? Precisou ser quebrado no mais profundo, precisou ser amassado bastante para pôr para fora. E os amigos dele serviram para isso, né? Então eu não julgo os amigos dele como pessoas erradas, como acusadores. Foram pessoas que Deus enviou para espremer a Jó até o mais profundo, porque Jó se estressou de tanto que essas pessoas falavam Jó, Jó, Jó. E só quando essas pessoas se
estressa que aí Jó colocou para fora, né? Então a gente entende que é na última fala de Jó que ele fala toda a sua verdade, né? Ele começa a falar ali tudo que estava, porque até então ele simplesmente se justificava. Não, olha, eu não errei, não, eu não pequei, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não errei, eu não pequei, sempre assim, mas Jó, então as pessoas vinham apertando a ele. Até o momento que ele se estressou e colocou tudo para fora, né? Então era necessário. Então talvez se ele o falasse no início, ele ia entender, não, beleza, eu acho que é isso mesmo. E reconheceria ele mais ou menos. E a obra aquele plano que o Senhor tinha, não seria talvez completo, né? Então, por isso que é importante entender que Deus estava no comando desde o início, né? Beleza, então eu não desprezo, em momento algum acho que os amigos dele foram errados, foram certos, foram usados por Deus para apertar Jó. Apertar. Pronto, Jó está amassado, apertado. Ele começa a entregar a essência dele. Ele começa a falar lá no capítulo 26. Depois de Bildade é um dos amigos dele, falou no 25, né? Deixa eu ver aqui. Jó fala no 26. Bildade chegou a chamar ele de bicho, olha, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então olha o quanto que eles apertaram. Imagina você falar que chamar uma pessoa, comprar uma pessoa com verme, com bicho, uma pessoa que está falida, sozinha, perdeu os filhos, depressiva, doente. Você chegar e falar, poxa, nós homens somos vermes, bicho, tal. Você consegue